A você que está aqui, meu muito obrigado. Um privilégio tê-los aqui nessa noite. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos. Nós nos sentimos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês aqui. Volte sempre, viu? Continue promovendo alegria no nosso coração, nos enchendo de honra. Você que já tem vindo por algumas vezes, meu muito obrigado. Você também é especial, nós amamos vocês e nos sentimos muito bem em cultuarmos a Deus juntos. A você que já faz parte dessa família CPI, Deus te abençoe, que alegria. Somos uma família, nos amamos, caminhamos para o mesmo lugar e um dia estaremos na eternidade com o nosso Pai. Essa é a missão da igreja, pregar esse evangelho, as boas novas de salvação e estarmos preparados para esse momento de estarmos com o Pai eternamente. A você que nos acompanha pelo campus online, muito obrigado. Temos aí os nossos irmãos, que todos os domingos estão conosco, estão em regiões distantes, em cidades distantes, mas se tornaram pertencentes a essa família através de uma rede social, através de um culto online. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, meu muito obrigado. Que assim como nós estamos aqui sentindo a presença gloriosa de Deus, vocês também, aonde estiverem, sintam essa presença. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse culto de missão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Esther. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Amém? Domingo passado, no culto da manhã, eu falei de Mefibosete, que lá de Lodebar foi conduzido ao palácio, sentando à mesa do rei e recebendo aquilo que lhe era de direito, como herança, por ser neto do rei Saul. E hoje eu quero falar um pouquinho de Esther, porque eu vejo nela alguém que foi um instrumento de Deus para salvar a vida dela e o povo dela. Alguém que Deus colocou em um lugar. Deus projetou ela estar ali para que ela pudesse ser esse instrumento de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, presbítero Rafael? Ele sabe hoje, Ele sabe o amanhã. Nós estamos limitados ao passado e às vezes não muito distante, porque a gente esquece, e ao presente. Deus não, Deus já sabe o futuro, Deus já sabe a eternidade. E muitas vezes Deus nos coloca em lugares específicos, e que a gente a princípio não entende porque estamos naquele lugar. Mas eu quero trazer uma palavra nessa noite. Aproveite a oportunidade de ser bênção onde Deus te colocou. Aproveite a oportunidade para ser bênção aonde Deus te colocou. Só uma rápida lembrança. Lá na Síria, uma menina que foi levada cativa para ser empregada na casa de um general sírio muito famoso, que havia conquistado muitas batalhas, mas que por debaixo daquela farda imponente, cheia de medalhas, de alguém reconhecido pela posição e pelas conquistas, o quanto era importante para aquele país, para aquele povo, ele estava leproso. Uma farda imponente, mas dentro daquela farda, um corpo leproso condenado à morte. Mas uma menina, lá na casa dele, que foi levada como cativa, lá onde ela estava, ela usou a oportunidade para ser bênçãos na vida de Naamã. E através daquilo que ela disse e da obediência dele, Naamã voltou para casa curado. Agora não somente um homem com uma farda imponente, cheia de medalhas, mas agora um corpo purificado, porque Deus o curou, libertando ele daquela lepra. Outra mulher que foi uma bênção, eu quero falar de mulheres hoje, Março está aí, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Uma outra mulher, lá em Sunem, essa não saiu de casa. Ela foi bênção sem sair de casa. A mulher sunamita, ela estava lá em Sunem, estava na casa dela, e ela observava que passava Eliseu e Geazi. Ela ficava olhando e disse: puxa, aquele homem ali é um homem de Deus. Aquele homem que vejo passar é verdadeiramente um homem de Deus.
O que eu posso fazer para abençoar a vida dele? O que eu posso fazer para ser bênçãos na vida dele? Eu não posso perder a oportunidade de transbordar bênção na vida de alguém. E então ela diz assim: puxa, eu vou preparar para ele um café, um pão, vou deixar água fresca, porque toda vez que ele passar, ele vai se alimentar para continuar na caminhada, ele orar. E então ela começou a preparar ali, o pão, a água fresca, para que ele se alimentasse, fizesse o lanche e caminhasse. Mas chegou um momento que ela disse assim: dá para mim transbordar mais, dá para mim fazer mais, eu posso ser mais bênção ainda na vida dele. E então ela fez um quarto no lugar de cima, e então ela deixou tudo preparado, cama, lugar para ele descansar. E essa mulher que transbordou bênçãos na vida de Eliseu, ela recebeu também um milagre, porque ela não podia ser mãe, mas Deus concedeu a ela o milagre de ser mãe. E aquele filho cresceu, morreu, mas Deus o ressuscitou, porque ela aproveitou a oportunidade para ser bênçãos aonde ela estava. Às vezes a gente vê uma obra missionária como alguém, como aquela menina que sai da sua terra e vai para um outro lugar. Mas se Deus colocou você aqui em Estiva Gerbe, se Deus colocou você no bairro São José, no bairro Ayumas, no Furlan, lá aonde Deus te colocou, você deve aproveitar a oportunidade para ser bênçãos de Deus na vida de outros. Isto é missão. Isso é missão. Aonde estiver, aproveite a oportunidade para ser bênção. Porque às vezes a gente pensa que fazer missão é deixar o lugar que estou para ir para outro lugar. Não. Se Deus te colocou ali, Ele planejou, projetou que você estivesse ali, é ali que vai transbordar bênçãos na vida de outros. Vidas serão transformadas, restauradas, salvas da morte, porque você é um instrumento de Deus como canal de bênçãos na vida de outros. E aqui eu gostaria de ler então em Esther capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, uma história rápida nesses versículos de Esther. Aleluia. Eu estou na versão NVI, que diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela,
para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Amém? Palavras do Senhor. Feche seus olhos. Deus querido e maravilhoso, nós estamos nesse culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Nós celebramos ao Deus vivo, santo e soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há uma liberdade do Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. Nós queremos ser cheios por esse Espírito Santo. Nós queremos sair daqui melhores do que nós entramos, ó Deus. E a Tua palavra que foi lida, ela é real, é verdadeira, é palavra santa. Com certeza ela nos edifica, nos fortalece e somos abençoados. Então nessa noite, fale conosco, Senhor. Que não seja uma palavra simples, mas uma palavra celestial. Aquela palavra que vem com a unção do Teu Espírito Santo para mover vidas, restaurar vidas, mexer com a nossa estrutura, Deus. Que nós possamos ser Teus instrumentos aqui nesta noite. Seja quem está no louvor, quem está na música, quem está na direção e agora através da palavra. Nós desejamos ser aqui Teus instrumentos. Então faça de nós o Teu querer, Senhor. Faça de nós o Teu querer. Tens liberdade, Espírito Santo, aleluia. Tens liberdade, Espírito Santo, aleluia. Renova, renova, renova nesta noite. Enche os corações da alegria, da salvação, do primeiro amor. Enche-nos como vasos do Teu Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Nós desejamos mais de Ti, Senhor. Então fala conosco e nos abençoe. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quantas garrafinhas dessas nós temos na igreja? Tem bastante, né? A minha até especial agora. Vai ficar tudo bem. É aquele adesivinho que estão nas casas aí, né? Coloquei aqui na minha garrafinha. Vai ficar tudo bem. Independente da situação, vai ficar tudo bem, porque nós temos um Deus poderoso. Aleluia. É bom a gente lembrar disso todo momento, né? Vai ficar tudo bem. Se não está, vai ficar, porque nós estamos diante de Deus. Nós lemos o texto, né? E aí a história de Esther. Quem é Esther? Esther é uma menina que perdeu pai e mãe, órfã de pai e mãe. É difícil, né? Eu acho que aqui no nosso meio devemos ter pessoas que são órfãs de pai e mãe. E não é fácil. Não é fácil perder pai e mãe. Esther perdeu pai e mãe, ficou órfã. Esther foi levada para uma terra distante, exilada. Ela não estava órfã na sua terra, ela estava órfã numa terra distante, muito distante. Esther, ela foi criada por um primo, Mardoqueu, que olhou para ela e teve compaixão, se compadeceu dela e levou ela para casa para criar ela como sua filha. Essa era a história de Esther, uma menina órfã de pai e mãe, numa terra distante, exilada, criada por alguém que não eram os seus pais, um dos seus familiares, um primo que a adotou e criou ela como filha. Olhando para a história de Esther, a gente olha e diz, olha, ela tem muitas circunstâncias para que a gente a pudesse avaliar como alguém que tinha tudo para não dar certo na vida. Porque foi arrancada da sua terra, perdeu seus pais ainda criança, era alguém que vivia de compaixão do outro. Mas Esther, um dia, ela foi levada diante do rei. Como assim, pastor? Uma menina foi levada diante do rei, porque saiu um concurso de que a mulher que o rei olhasse e chamasse pelo nome, escolhendo, elegendo e separando, seria a rainha. Então, um concurso de beleza. O ano passado nós tivemos aí o Festival da Primavera. E as irmãs desfilando, né? Por um concurso. Melhor roupa, melhor maneira de se portar na passarela. E vem aí o de inverno agora, né, manjo?
ela participou de um concurso. Mardoqueu inscreveu ela e levou ela então lá no palácio para participar daquele concurso. Então o rei começa a chamar as mulheres para se apresentarem. Mas quando chega Ester diante dele, havia um protocolo que só era escolhida aquela que o rei chamasse pelo nome. Está lá em Ester capítulo 2, versículo 14, explicando isso. E então quando Ester é colocada diante dele, o rei a chama pelo nome. Ou seja, Deus já estava planejando um livramento para o seu povo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem planos para a sua vida e para a minha vida. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Por que eu estou nesse trabalho? Deus já te plantou ali, porque Ele já está trabalhando para o seu futuro. Por que eu vim parar nesse quarto de hospital? Deus te colocou ali para você ser bênção na vida de quem está na cama ao lado. Porque às vezes a gente não entende circunstâncias. É Deus planejando o futuro e a bênção da nossa vida e na bênção na vida de outro. Entenda quando Deus está te plantando em algum lugar. Entenda quando Deus está planejando algo para a sua vida. Esther estava sendo plantada dentro do palácio, porque Deus já tinha planos na vida de Esther e do seu povo. Deus já tinha ela como livramento. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, o inimigo pode estar trabalhando, tentando te tragar, e a Bíblia diz que ele fica realmente como um leão em volta, tentando a quem possa tragar. Mas por um lado, se o inimigo está ao seu redor, Deus já está trabalhando na sua vida, te colocando no lugar para que você seja livre e seja abençoado. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação. Satanás, astucioso, usando daquela serpente, enganou Eva lá no jardim do Éden. Mas mesmo antes da fundação do mundo, aleluia, Deus já tinha um plano de salvação, quando Ele preparou o Cordeiro, aleluia, aquele que morreu na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado, e para nos dar o direito de vida eterna. Se de um lado, o inimigo achou que teria vencido, Deus já tinha um plano para eu e você estar aqui hoje. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, Jesus Cristo, um plano antes da fundação do mundo, para eu e você, para nós estarmos aqui louvando e glorificando o seu nome. Então, se você está passando por um momento delicado da sua vida, se talvez você esteja em um lugar que achava que não deveria estar, pode ser no trabalho, pode ser num bairro, pode ser numa cidade, pode ser numa classe de escola, pode ser até num quarto de hospital. Deixa que Deus trabalhe na sua vida. Faça como Isaías: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, faça de mim o teu querer, porque Deus já está trabalhando para que você transborde bênçãos na vida de outros. Esther foi isso. Aproveitou a oportunidade, houve um concurso, se inscreveu, foi diante do rei e foi aprovada. Nós podemos ver aqui 3 situações que aconteceram na vida de Esther. A primeira é que Esther, ela entra naquele concurso de beleza, ela é chamada pelo nome e pelo rei. Ou seja, Esther foi escolhida. Segunda coisa que acontece é que em meio a tantas candidatas, e com certeza mulheres também belas, talvez preparadas, mas o rei elegeu Esther para ser a rainha.
Terceira coisa que acontece é que ela foi escolhida, ela foi eleita e ela foi separada. Ela saiu da onde ela estava morando, na casa de Mardoqueu, seu primo, que a tratava como filha, adotou ela dessa maneira, separada de lá agora para estar no palácio. Esther tipifica a igreja do Senhor. Como assim, pastor? Presta atenção. Em João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que eu e você fomos escolhidos por Deus. Isso é um privilégio. É para dar glória a Deus mesmo. Em meio a tantos, Deus nos escolheu. Ele nos chamou pelo nome, aleluia, para dizer: tu és meu, vem. E nós atendemos a voz dele, e escolhidos por ele, hoje nós somos do nosso Senhor. Segunda coisa, e lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9 da primeira carta de Pedro, 2:9, diz o quê? Que eu e você, a igreja, que fomos escolhidos, nos tornamos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos eleitos. Olha que privilégio. Assim como Esther, que tipifica a igreja, eu e você fomos escolhidos, eu e você fomos eleitos por Deus para pertencer a Ele. E aí, escolhido, eleito, Ele nos separa. Nós ainda vivemos no mundo, igreja, mas nós não somos mais do mundo. Eu e você ainda estamos comprando alimentos, saciando a nossa fome física. Nós ainda temos que ir e vir, trabalhar, estudar. Ainda estamos no mundo, mas graças a Deus que nós já não mais somos do mundo. Ele já nos separou do mundo. Eu e você somos luz agora para o mundo. Aqueles que nos veem têm que ver Cristo em cada um de nós, porque Ele nos separou do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não vive mais em mim. Eu estou no mundo, mas o mundo não diz mais como eu devo andar. Eu não ando mais segundo o curso do mundo, a Bíblia diz. Por quê? Porque agora eu sou separado de Deus. Ele nos separou, irmã Cidinha. Ele nos tirou lá das trevas. Ele nos tirou daquele reino de trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do eterno. Hoje nós pertencemos a este reino, separados pelo próprio Rei dos Reis, o Senhor da nossa vida. Isso é igreja. Isso é ser igreja. É ser escolhido. Ser igreja é ser eleito. Ser igreja é ser separado. Mas aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram separados, Deus conta conosco para aqueles que ainda estão lá fora. Eu e você temos que ser, aleluia, dentro do reino, aqueles que vão clamar pelos que estão lá fora. Porque nesta história existe Esther, aquela que foi escolhida, eleita e separada, mas não para aí, existe Amã. Ele tipifica quem? O inimigo das nossas almas. Se por um lado Esther tipifica a igreja, que também foi escolhida, eleita e separada, existe Amã, aquele que está a todo tempo planejando a quem possa destruir. E a Bíblia Sagrada vai dizer, irmão Samuel, lá em João capítulo 10, versículo 10, na parte A: o ladrão não vem a não ser roubar, matar e destruir. Pedro vai dizer que ele está ao redor tentando a quem possa tragar. Naamã planejando contra o povo de Deus. Naamã projetando a morte daqueles escolhidos. Meu irmão, quantas pessoas hoje estão chorando
porque o inimigo tem saqueado a sua família. O inimigo tem saqueado tantas famílias. Talvez aqui entre nós tenha um pai chorando pela circunstância dos filhos, de como os filhos estão, porque o inimigo está aí matando, roubando e destruindo. Quantos jovens perdidos nas drogas, na bebida, na vida de roubo e criminalidade, quantas pessoas. E não é por necessidade financeira, porque quantos estão em famílias de classe média e até alta e estão envolvidos com crime. Quantas pessoas, quantas famílias sofrendo por conta das drogas que entrou dentro da casa e tirou a paz, tirou a alegria, tirou o prazer de estarem juntos. Como o inimigo tem saqueado vidas. Quanto o inimigo tem tentado atrapalhar você no seu trabalho, colocando pessoas para te perturbar, para tirar a tua paz, pessoas para tentar te influenciar para o lado negativo. Quanto o inimigo está tentando saquear, dizendo: você é boba vivendo essa vida, deixa disso, você é jovem, por que viver desse jeito? Por que ficar preso a um casamento, sendo que a vida é muito mais do que isso? Quantos amãs estão aí, sendo instrumentos do inimigo, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria? Quantos? O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele usa pequenas brechas. Ele quer destruir a mim e a você, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: vigiai. Primeiro Jesus diz: vigiai, fique alerta. O inimigo está aí querendo nos pegar, querendo pegar os nossos entes queridos, querendo destruir aquilo que Deus estabeleceu. E quanta gente chorando, quantas famílias chorando agora. Talvez você que me acompanha aí online esteja em meio a lágrimas, porque a sua família tinha tudo para ser feliz, mas o inimigo entrou, e as influências do inimigo tiraram a paz dentro da sua casa, tiraram a alegria do seu casamento. Quantas e quantas vidas, quantas e quantas famílias sendo saqueadas, porque o inimigo está aí tirando a paz. Mas nós temos um Deus que nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus quer nos guardar. Deus quer nos proteger. Deus quer nos fazer vitoriosos. Deus quer que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Deus quer que eu e você possamos ser seus instrumentos. Então, se nós temos Esther na história, se nós temos Amã na história, Esther, dentro de um projeto de Deus, está no palácio. Amã, aquele inimigo que em todo tempo planeja quem possa destruir. Mardoqueu, aquele que adotou Esther como a sua filha, que está do lado de fora do palácio, está ali junto do povo, que está agora vestido com roupas de saco e derramou sobre si cinzas num sinal de humilhação, mas ele está de fora do palácio. Que triste é quando está do lado de fora. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, naquele momento glorioso do cenáculo,
A Bíblia Sagrada diz que dentro do cenáculo estavam aproximadamente 120 irmãos, que ouviam a palavra em que Pedro estava pregando. E de repente, como um som de um vento, aquele lugar foi tomado, e como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um que ali estava, o Espírito Santo os tomaram e falaram conforme as suas línguas. O mover do Espírito Santo encheu aquele lugar. Mas a Bíblia Sagrada diz que do lado de fora tinham pessoas. Nem todos estavam dentro do cenáculo. E do lado de fora tinha aqueles que olhavam e diziam: que coisa mais linda! O que está acontecendo com eles? Olha, o que é isso que eles estão falando conforme as suas línguas? O que é isso que está sobre a cabeça deles como labaredas de fogo? O que é isso? Mas também do lado de fora tinha aqueles que diziam: esse povo está louco, esse povo está embriagado, esse povo perdeu o sentido. O que esse povo está fazendo? Meu irmão, que triste é estar do lado de fora, que triste é estar do lado de fora do palácio. Ali Mardoqueu estava do lado de fora do palácio. Por que é triste, pastor? Porque Esther está dentro do palácio, Amã tentando destruir, e Mardoqueu estava do lado de fora. O que isso tem a ver? É sério. Aquele que está do lado de fora não tem acesso ao rei. Não tem acesso ao rei. Está do lado de fora. Não pode chegar diante do rei. Estava de roupas impróprias para entrar diante do rei. Na leitura que nós fizemos, aquele que está com roupa de saco e coberto de cinza, mesmo que num sinal de humilhação, está do lado de fora e não tem acesso ao rei. Só tem acesso ao rei aquele que está do lado de dentro. Nessa noite o Senhor nos alerta, nos chama a atenção de que nós devemos estar do lado de dentro. Mas eu gosto de ouvir, eu gosto das pessoas falando, eu até choro, eu também me emociono. Ah, como eu gosto do louvor, ah, como eu gosto daquele irmão pregando, ah, como aquela mulher fala bonito. Mas se estiver do lado de fora, não tem acesso ao rei. Só tem acesso ao rei aquele que está dentro do palácio do rei. Sabe por que às vezes não é ouvido? Porque é do lado de fora. Sabe por que às vezes não tem resposta? Porque está do lado de fora. Mas Deus não me ouve. De que lado que você está? Do lado de dentro ou do lado de fora? Nós estamos perto do carnaval. O pessoal vai festejar. Nós vamos acampar, porque nós queremos estar do lado de dentro. Acampar dentro, nós vamos acampar dentro. Nós queremos permanecer dentro. Mas muitos vão, chamados foliões, vão comemorar, vão entrar na festa da carne, vão estar aí bebendo, consumindo drogas. Aí na quarta-feira, é chamada quarta-feira do quê? De cinzas. Cinzas não é sinal de que você vai entrar dentro do palácio. Cinzas não quer dizer que você tem acesso ao rei. Pelo contrário, Mardoqueu estava com cinzas, estava com sacos, mas estava do lado de fora do palácio. Ele não teve acesso. Ele foi chorar na praça em frente ao portão do palácio. Por quê? Porque não tinha acesso ao rei. Mas Esther, aquela que Deus escolheu, aquela que foi eleita por Deus,
aquela que foi separada, aleluia, ela estava lá dentro. E aquele que está dentro pode chegar diante do rei. Meu irmão, minha irmã, você faz parte do reino, você está no palácio do rei, então você tem acesso ao rei, você pode chegar diante dele, colocar o que você precisa. Esther estava do lado de dentro, então ela tinha acesso ao rei. Que privilégio é estar do lado de dentro, irmã Silvana. Que privilégio é poder estar diante do rei. E a Bíblia Sagrada vai dizer, e eu gostaria de continuar nos textos bíblicos agora, mostrando sobre o que aconteceu com Esther, aquela que tipifica a igreja do Senhor. O que nós podemos aprender com esse privilégio do acesso ao rei, a oportunidade de estar diante do rei, porque às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente fica com medo. E a primeira coisa é que nós não podemos ficar indiferente, mesmo estando do lado de dentro, com aqueles que estão lá fora. Estando do lado de dentro, nós não podemos ficar indiferentes com aqueles que estão do lado de fora. Há muita gente do lado de fora, o povo está do lado de fora. Dentro só estão os escolhidos, eleitos e separados. Mas aqueles que foram escolhidos, eleitos e separados não podem estar indiferentes com aqueles que estão lá fora. Porque quando Esther soube que Mardoqueu estava na porta do palácio, lá em frente, na praça, chorando, vestido com roupas de saco, todo cheio de cinzas, ela diz: vai ver o que está acontecendo com Mardoqueu, porque Mardoqueu está desse jeito, porque Mardoqueu está num sinal de humilhação. O que está acontecendo? O quanto nós estamos nos preocupando com aqueles que estão lá fora, com aqueles que na quarta-feira estarão cheios de cinza. O que nós temos feito? Eu quero fazer uma pergunta para você agora. E essa pergunta eu já fiz para mim. Você tem um foco para que Deus salve alguém? Você tem hoje alguém que você focou? Não, aquele ali, Deus salva ele, Deus salva ela. Você tem alguém, seja um colega do trabalho, seja um vizinho, seja um parente, um sogro, uma sogra, um pai, um filho, você tem esse foco? Deus salva. O que está acontecendo que ele está desse jeito? Você tem o foco de alguém? Todo dia você tem orado por essa pessoa? Você tem buscado a Deus em favor dessa pessoa? Você tem consagrado a sua vida em favor dessa pessoa? Quantas vezes na semana, no mês, você tem jejuado em favor daquela vida? Quantas vezes eu tenho jejuado? Quantas vezes eu tenho clamado, chorado para Deus salvar alguém? Você tem se importado com o filho que está no mundo? O quanto você tem feito para que Deus restaure a vida dele? Tudo tem seu tempo. Tempo determinado para todas as coisas. Não é por força, não é por violência. No tempo certo vai vir. O que nós estamos fazendo? Estando do lado de dentro, por aqueles que estão condenados à morte do lado de fora. Qual tem sido o seu foco? Quem você mirou e disse: esse aí, eu vou fazer de tudo para Deus salvar a vida dele? Porque às vezes a gente faz o que é possível aqui na vida para ajudar alguém. E isso não é só familiar, não. Alguém que pede uma ajuda e você tenta de todas as maneiras ajudá-los.
E se falando da família, então, a gente quer pôr na melhor escola o filho, quer comprar na melhor roupa, quer dar o melhor tênis, quer dar a melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Mas o quanto nós estamos buscando pela vida deles? Porque às vezes a nossa oração é muito básica. Senhor, salva o meu filho, não é prioridade na nossa oração. Às vezes a oração é: guarda ele por onde ele for, livra do perigo, livra do homem mau, livra da doença, livra do Covid, livra das pestes. Mas quantos aqui estão orando pela salvação do seu filho, por uma libertação? Qual é o seu foco? Eu já estou terminando, porque o tempo já foi. Esther, ela não ficou indiferente ao que estava acontecendo lá fora. Vai ver o que está acontecendo com Mardoqueu, porque ele está desse jeito. Segunda coisa é que Esther quebrou protocolos. Ela quebrou o protocolo em favor do seu povo. Mardoqueu diz: leva lá para ela o que está acontecendo. O porta-voz chegou para Esther e diz: olha, está acontecendo isso e isso aqui, Esther. O seu povo está condenado. Amã vai matá-los. E então Esther, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quando Esther vai responder a Mardoqueu, ela diz assim: olha, já fazem 30 dias que eu não vou na presença do rei. Uma mulher que foi escolhida, eleita e separada para ser a rainha, já fazia 30 dias que estava longe do rei. Isso é sinal de cuidado. Isso serve para o nosso casamento, para a nossa vida conjugal. Cuidado, são brechas. O inimigo, ele está aí ao derredor. Isso é sinal de perda de intimidade. Cuidado, família, cuidado, casal. Ela que era a rainha escolhida do rei, eleita por ele, que chamou ela pelo nome e separou ela das outras, já fazia 30 dias que não se apresentava a ele. O perigo, o quanto nós estamos nos apresentando com o Pai, o quanto nós estamos nos relacionando com Deus, como está a nossa intimidade com Deus. Mas mesmo nessa condição, ela diz: eu vou diante do rei, eu posso ser morta, mas eu não importo, eu vou quebrar protocolos, eu vou diante do rei. E a Bíblia diz que quando ela vai se manifestar ao rei, e ela dá na porta da onde estava ali o trono do rei, ele está sentado diante da porta. Meu irmão, minha irmã, se você se apresentar diante do rei dos reis, ele está à porta, ele está te vendo, ele está te esperando. Talvez esse rei já estivesse esperando Esther alguns dias, algumas quinzenas, que faziam 2 que ela não se manifestava, mas quando ela se manifestou, ele estava de braços abertos, esperando Esther entrar na sala. Deus está te esperando também. Quebre protocolos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quarta atitude dela é que ela teve uma atitude. A Bíblia Sagrada diz, eu quero ler aqui em Esther capítulo 5, versículo 1: 3 dias depois, Esther vestiu-se de trajes de rainha e colocou-se no palácio, bem no pátio interno dele, em frente ao salão do rei. E o rei estava no trono de frente para a entrada. Ou seja, agora ela vestiu-se de roupa adequada. Ela se vestiu agora da roupa de rainha. Ela agora estava mostrando a sua identidade.
identidade. Ela vestindo a roupa de rainha, ela mostrava que ela tinha sido a escolhida, ela tinha sido eleita e a separada. Então ela vai diante do rei. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu também vestes reais, aleluia, para que nós possamos nos apresentar diante dele. Não perca a oportunidade. Ele está sentado no trono esperando eu e você. Ele está de braços abertos nos esperando. Chegue diante dele, coloque a sua necessidade, a sua aflição, a sua angústia. Vamos colocar aqueles que estão perdidos, sem esperança, aqueles que estão sendo ceifados pelo inimigo das nossas almas. Isso é missão. Quinto, o acesso estava liberado. Olha o que diz aqui em Esther capítulo 5, versículos 2 e 3. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Oh, meu irmão, na presença do rei nós encontramos misericórdia, na presença do rei nós encontramos graça, na presença do rei nós encontramos favor, aleluia. Foi isso que Esther recebeu diante do rei. Olha o que diz: tendo sido pois justificados pela fé, nós também temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ela encontrou misericórdia, graça e favor, eu e você diante do rei também temos direito a misericórdia, graça e favor. E para encerrar, sobre o que tipifica Esther como a igreja, como tipifica Amã como inimigo das nossas almas, como tipifica Mardoqueu, aquele que está do lado de fora. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O acesso ao rei mudou o decreto. Não morreu ninguém do seu povo, porque Esther chegou diante do rei. Olha o que diz aqui, meu irmão, para mim e para você. Quantos ainda precisam de salvação? Quantos ainda hoje estão perecendo? Só hoje quantos terão a vida ceifada sem Jesus Cristo? E o que eu e você estamos fazendo para que esse decreto sobre a vida dele seja mudado? O que a Daiane, o que o João, o que o Magdiel, o que o Bruno, o que a Mônica, o que o Robson, o que nós estamos fazendo para que o decreto do inimigo seja mudado na vida daqueles que estão perecendo? Só hoje, quantos perderam a vida sem Jesus? Só hoje, ainda até meia-noite, quantos ainda vão perder a vida sem Jesus? E o que nós estamos fazendo para mudar esse decreto? O que nós estamos fazendo pela vida da minha sogra, pela vida do meu sogro, pela vida do meu cunhado, da minha cunhada, da minha sobrinha, do meu sobrinho? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus tios? O que a igreja está fazendo, sendo que ela tem acesso ao rei, e o rei tem poder para mudar decretos? Se o inimigo tem decretado que você, alguém da sua família, ou você que está nos ouvindo aí na sua casa, talvez em meio a um turbulhão de vícios na sua vida, olha o que diz aqui em Hebreus 4,16. Eu já quero chamar a irmã Rosângela, o Ministério de Louvor, que vai dar sequência. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. O acesso está liberado. Meu irmão, o acesso está liberado para você. Magdiel, o acesso está liberado para mim. O acesso está liberado para você, Débora. O acesso está liberado para você, José Carlos. O acesso já está liberado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Ou seja, misericórdia, graça e favor estão liberados para o povo de Deus. O Rei já nos deu esse acesso. Então cheguemo-nos, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Somos escolhidos, somos eleitos e somos separados. Pode ir diante do Rei, o acesso está liberado. Isso é fazer missão. Nossa missão é ir ao Rei e clamar por aqueles que estão condenados à morte do lado de fora. Deus os abençoe em nome de Jesus.